para melhorar a ergonomia no ambiente de trabalho, a gente precisa definir prioridades depois que a gente criar o plano de ação. Como é que a gente vai fazer para definir essas prioridades? Bom, a gente pode utilizar o Pareto, que são os 80-20, ou a gente pode utilizar outras ferramentas. E uma das ferramentas que eu trago aqui para você hoje é o ICE Score, que é uma ferramenta baseada no Growth Hacking, que vai servir para a gente elencar as prioridades na hora da gente implementar então essas ações. Vamos ver como é que funciona. O ICE Scoring, ele é uma ferramenta de priorização de projetos, ideias e recursos de uma forma simples e ágil através de um sistema que a gente vai pontuar conforme os quesitos que a gente encontrar para fazer essa priorização. Ele é uma técnica que foi criada pelo Sean Ellis, que é conhecido como o pai do Growth Hacking, e ele tem sido usado então em diversas empresas ao redor do mundo, como a Dropbox, que é uma ferramenta de nuvem, para priorizar atividades e alavancar o crescimento. O ICE, ele é um acrônimo para 3 fatores que a gente tem que considerar para definir prioridades e direcionar os esforços para as nossas equipes de melhoria, que é o I de impacto, o C de custo e o E de esforço. O I, ele pode ser medido em coisas como economia com custo de lesão, aumento de produtividade, qualidade aprimorada e qualquer benefício que for derivado da ergonomia. Então a gente precisa entender qual que é o impacto dessa melhoria. O custo, ele também tem que ser considerado, porque ele é um componente que vai ser crítico em qualquer operação. Então, conforme se o custo for muito elevado, pode evitar que a empresa faça esse investimento no primeiro momento. Da mesma forma, se o custo for baixo, facilita com que a empresa faça esse investimento no curto prazo. Se a gente tiver fundos limitados para investir em ergonomia, a gente tem que escolher sabiamente quais itens que a gente vai priorizar dentro do plano de ação. A maior ideia pode não ser perseguida se o custo for muito alto. Ou seja, se eu tiver que fazer um investimento muito grande, pode ser que a empresa não queira fazer, porque ela não tem caixa para isso. Então, outra pergunta que a gente tem que se fazer é qual que é o custo dessa melhoria. E o esforço, que a gente tem que considerar em termos de recurso disponível e tempo necessário. Ou seja, quanto tempo vou demorar para fazer isso e quão difícil é implementar essa melhoria. A ferramenta ICE, ela vai usar valores que vão ser ponderados para cada um desses 3 fatores e vai ajudar a gente a estabelecer as prioridades de uma maneira objetiva e direta. Quanto maior o total desses valores, maior vai ser a prioridade. O impacto, ele vai ser medido de acordo com esses quesitos aqui que eu elaborei baseado nos estudos de Growth Hacking. Então o impacto a gente vai medir pelo histórico de DORT, pelo nível de esforço na tarefa, pelo índice de risco, pelas pessoas afetadas, pela efetividade e pelos ganhos de produtividade. O custo, a gente vai separar em várias variáveis. O custo mínimo, moderado, intermediário, elevado e máximo. O esforço, ele vai ser separado em mínimo esforço necessário, esforço moderado necessário, intermediário necessário, esforço elevado necessário e máximo esforço necessário. O cálculo do ICE vai ser assim. A gente vai multiplicar o impacto, o custo e o esforço e dividir por 3. Dentro disso, a gente vai ter então esse quadro de classificação. O ICE com nível 1, 2 e 3 vai ser uma oportunidade em desenvolvimento, então são ações que podem ser consideradas para o futuro, mas que não requerem uma ação imediata e representam oportunidades no estágio inicial que podem ser exploradas à medida que os recursos adicionais estiverem disponíveis. O ICE 4, 5 ou 6 é uma oportunidade intermediária, então são ações que possuem um grau moderado de importância e urgência, podem ser realizadas conforme os recursos disponíveis, sem necessidade de ação imediata, mas ainda assim são oportunidades que a gente precisa considerar. O ICE 7, 8 e 9 são uma oportunidade significativa, então são ações relevantes que exigem ação prioritária. Elas têm uma importância e uma urgência elevadas e devem ser realizadas o mais breve possível para obter os benefícios esperados. E o ICE 10, que é uma oportunidade estratégica. É uma oportunidade de extrema importância e urgência que vai requerer uma ação imediata para ser aproveitada ao máximo. Essa oportunidade vai estar alinhada com os objetivos e as estratégias e pode trazer impacto significativo para a empresa. A gente tem então uma matriz, né? Tem uma planilha que vai fazer essa graduação para a gente. Então a gente vai ter lá a atividade, o tipo de risco que foi identificado com relação a biomecânico, mobiliário, psicossocial, cognitivo, ambiental, a fonte geradora, a classificação que a gente deu para esse risco lá na avaliação preliminar e a gente vai calcular então o impacto, o custo e o esforço, se for baixo, moderado ou alto. A própria planilha vai fazer um cálculo do score, vai me dar a oportunidade, vai me dar a ação e a gente vai precisar assinalar qual tipo de status que vai estar dentro disso. Então, dentro da primeira ali, da atividade 1, a gente vai ter, então, por exemplo, mobiliário sem ajuste com baixo impacto
moderado custo e baixo esforço, com um score de 3, que é uma oportunidade em desenvolvimento, ações consideradas para o futuro que não requerem uma ação imediata e apresentam uma oportunidade de estágio inicial que podem ser exploradas à medida que os recursos adicionais estiverem disponíveis, que é o que a gente tem aqui nesse quadro aqui no 3 ali, oportunidade em desenvolvimento. O status a gente pode marcar se está em andamento, parado ou concluído. A gente vai ver na prática agora como é que funciona a planilha.